Você lê a Bíblia, Ringo? Tem uma passagem que eu memorizei. Ezequiel 25:17. Hoje vamos ver o quão intrigante é o filme Pulp Fiction, dirigido por Quentin Tarantino e estrelado por Samuel L. Jackson, e como ele nos leva a refletir sobre a visão da vingança e a natureza de Deus. Você lê a Bíblia, Brad? Leio sim, pois tem uma passagem que eu memorizei que se ajusta bem a essa ocasião. Ezequiel 25:17. O caminho do justo está cercado por todos os lados pelas iniquidades do egoísta e pela tirania dos maus. Abençoado seja aquele que, em nome da caridade e da boa vontade, conduz o fraco pelo vale da morte, pois ele é verdadeiramente o guardião e o protetor dos filhos perdidos. E eu tornarei deles grandes vinganças com furiosas repreensões sobre aqueles que tentam envenenar e destruir meus irmãos, e saberão que eu sou o Senhor, quando tiver exercido a minha vingança contra eles. Primeiramente, me deixe situar vocês no contexto. Pulp Fiction é um filme conhecido por sua narrativa não linear e diálogos memoráveis. Uma das cenas mais icônicas é aquela em que Jules Winfield, interpretado por Samuel L. Jackson, recita um versículo bíblico antes de eliminar seus inimigos. Vamos dar uma olhada nesse versículo em questão, Ezequiel 25:17. A partir dessa cena, surge uma questão intrigante. Será que Deus realmente apoia a vingança? Ele quer que nos vinguemos dos nossos inimigos? Será que essa passagem nos dá uma visão completa da natureza divina? É isso que vamos explorar hoje. A ideia de vingança é profundamente enraizada na cultura e na história humana. Muitos argumentam que a passagem de Ezequiel parece endossar a vingança como uma forma de justiça divina. Mas será que essa é a interpretação correta? Você lê a Bíblia, Ringo? Não com frequência. Olha só, tem uma passagem que eu memorizei. Ezequiel 25:17. O caminho do justo está cercado por todos os lados pelas iniquidades do egoísta e pela tirania dos maus. Abençoado seja aquele que, em nome da caridade e da boa vontade, conduz o fraco pelo vale da morte, pois ele é verdadeiramente o guardião e o protetor dos filhos perdidos. E eu tornarei deles grandes vinganças com furiosas repreensões sobre aqueles que tentam envenenar e destruir meus irmãos. E saberão que eu sou o Senhor, quando tiver exercido a minha vingança contra eles. Olha, eu venho dizendo isso há anos. E se a ouviu, é porque eu ia matá-lo. A Bíblia apresenta uma imagem multifacetada de Deus, que não pode ser reduzida a apenas uma característica. Ela nos mostra um Deus que é tanto justo quanto misericordioso, que pune o mal, mas também oferece perdão. Ao explorar outras passagens bíblicas, como o ensinamento de Jesus sobre amar os inimigos, começamos a ver um retrato mais completo da natureza divina. Vamos mergulhar mais profundamente nas Escrituras para entender as perspectivas conflitantes sobre a vingança e explorar como Jesus nos convida a transcender a lógica da vingança. Fiquem ligados e não se esqueçam de se inscrever no canal Bíblia Top para não perder os próximos vídeos. Ezequiel 25:17. Executarei neles grande vingança, e os castigarei na minha ira. Então, quando eu me vingar deles, saberão que eu sou o Senhor. Nesse trecho da Bíblia, Deus fala sobre vingança e punição de maneira forte. Ele diz que vai punir com uma espada aqueles que causaram problemas, e quer fazer com que todos saibam que Ele é Deus. As palavras intensas desse trecho são usadas para falar sobre vingança e punição. Algumas pessoas veem isso como uma justificativa para se vingar daqueles que fizeram algo errado. Algumas pessoas acham que isso mostra que Deus vai punir quem faz coisas ruins. Outras pessoas pensam que precisamos entender o contexto em que foi escrito e que pode não ser apenas sobre vingança. É complicado entender o que exatamente isso significa. Outros trechos da Bíblia falam sobre amar os outros e perdoar, o que pode ser diferente dessa ideia de vingança. Às vezes,
a gente se pergunta se Deus é vingativo. Na Bíblia, temos exemplos que parecem mostrar Deus agindo com raiva e punindo. Um exemplo é a história de Noé e o dilúvio. Deus viu muita maldade na terra e decidiu limpar tudo com a chuva. Outro é a história de Sodoma e Gomorra, onde Deus destruiu cidades por causa do mal. Mas a Bíblia também nos conta sobre o lado amoroso de Deus. Lembra da história de Jonas? Deus perdoou as pessoas de Nínive quando elas mudaram suas ações. E tem o exemplo de Jesus, que ensinou a amar até os inimigos. Deus é mais complexo do que apenas vingança. Ele é justo, mas também é cheio de amor e compaixão. Então, será que Deus é só vingativo? A Bíblia mostra diferentes lados. Ela nos ensina que Deus age de formas diversas, punindo o mal, mas também perdoando e amando. Isso nos ajuda a entender que Deus é mais do que uma única coisa. Nos próximos minutos, vamos explorar mais para entender melhor como Deus equilibra a vingança com o amor e o perdão. Continuem assistindo para aprender mais sobre esse assunto interessante. Agora vamos falar sobre o que Jesus nos ensina sobre amar os outros, perdoar e lidar com o mal de um jeito diferente. Jesus ensinou coisas que eram diferentes do que muita gente pensava. Ele disse para amarmos até os inimigos. Isso significa tratar bem as pessoas que não gostam da gente. Em um ensinamento super interessante, Jesus disse que não devemos revidar quando alguém nos faz mal. Ele disse: se alguém te bater numa face, oferece a outra também. É como dizer para não lutar de volta. No livro de Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 48, Jesus fala muito sobre isso. Ele diz que é fácil amar quem nos ama, mas é especial amar quem não gosta da gente. Ele fala sobre ser perfeito como Deus, que é perfeito. Jesus queria que a gente parasse o ciclo de ódio e vingança. Em vez de devolver o mal, ele disse para fazer o bem. Ele queria quebrar essa corrente e mostrar um jeito novo de lidar com as coisas ruins. O ensinamento de Jesus nos faz pensar sobre como agir quando alguém nos trata mal. Ele nos desafia a amar e perdoar, em vez de buscar vingança. Fica claro que Jesus queria um mundo com mais amor e menos briga. O que aprendemos é bem interessante. Sabe, Deus não é só de vingança ou só de amor. Ele é cheio de sentimentos diferentes, como justiça e bondade. Ele é como várias coisas juntas. O que Jesus ensinou é bem desafiador. Ele disse que devemos perdoar e não devolver o mal. Isso nos faz pensar como podemos ser justos e amorosos ao mesmo tempo. Só lendo a Bíblia uma vez não é suficiente para entender tudo. É como um quebra-cabeça que a gente vai montando aos poucos. É normal não entender tudo de uma vez. Enquanto terminamos, vale a pena pensar: como posso ser justo e amável ao mesmo tempo? Chegamos ao fim da nossa conversa sobre Deus, vingança e compaixão. Se esse vídeo estiver te ajudando, deixa o seu like, isso vai me ajudar muito. E se você for novo por aqui, se inscreva no canal para você não se perder da gente.